Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos no nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Vamos retomar o estudo do livro do profeta Jeremias, hoje dia 6 de agosto, com os capítulos 37 a 40. Vamos juntos. Iniciando pelo capítulo 37, onde nós temos um único destaque, Jeremias na prisão. E depois, logo na sequência, também iremos ler o capítulo 38, onde Jeremias irá ser colocado em uma cisterna. E depois, Jeremias consulta o profeta. Aliás, Zedequias consulta o profeta. Um pequeno equívoco nosso aí. Vamos lá? Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que ele falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, fossem falar com o profeta Jeremias para dizer: por favor, ore ao Senhor, nosso Deus, por nós. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para sua terra no Egito. Então os caldeus voltarão a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor. Não se enganem, dizendo: sem dúvida, os caldeus irão embora, porque eles não irão embora. Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês, e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam esta cidade. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Hananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo: você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu: é mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Gerias não lhe deu ouvidos, prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no e o prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim, Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: há. E continuou: o Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedequias: em que pequei contra o Senhor, ó rei, ou contra os seus servos, ou contra este povo, para que me pusessem na prisão? Onde estão agora os profetas que lhes profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vocês, nem contra esta terra? E agora, ó rei, meu senhor, escute, e que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusessem Jeremias no pátio da guarda, e cada dia davam-lhe um pão na rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias, portanto, vai passar por um terrível teste, uma terrível prova. Ele irá ser preso.
mesmo fazendo a vontade de Deus. E pior, aqui a coisa vai se aprofundar no capítulo 38, com Jeremias na cisterna. Vamos à leitura a partir do versículo 1, onde nós lemos: Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome, de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: Este homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: Eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: Ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: Põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Que situação! O profeta foi colocado em uma cisterna, mas Deus não deixaria lá por muito tempo. E vejam que ironia, Jeremias será resgatado por um estrangeiro. Vamos ao último destaque do capítulo 38, onde nós temos Zedequias consultando o profeta. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença. E a terceira entrada na casa do Senhor lhe disse: Eu quero perguntar algo a você, não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: Se eu disser algo, por acaso o Senhor, ó rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Esta cidade não será queimada, e você e a sua casa ficarão vivos. Mas, se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão, e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: Tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus, e eles zombem de mim. Mas Jeremias respondeu: Eles não o entregarão. Ouça a voz do Senhor no que estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem, e a sua vida será poupada. Mas, se o Senhor, ó rei, não quiser se render, isto é,
o que o Senhor Deus me mostrou. Todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: os seus bons amigos, ó rei, o enganaram e dominaram. Mas, agora que os pés do rei se atolaram na lama, eles o abandonaram. Assim, todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. O Senhor, ó rei, não escapará das mãos deles, mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia, e esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: que ninguém saiba desta conversa, e você não morrerá. Se as autoridades souberem que falei com você, vierem procurá-lo e lhe disserem: conte-nos o que foi que você disse ao rei e o que ele disse a você, não esconda nada de nós e nós não mataremos você. Diga: apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para que eu não venha a morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiram a Jeremias e o interrogaram, lhes falou como o rei havia ordenado. Então o deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo o que foi conversado. Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Esta leitura dos capítulos 37 e 38, onde o destaque é Jeremias sendo preso. O rei Zedequias, no ano de 588 a.C., e Jerusalém estavam temporariamente livres do cerco dos babilônios. Jeremias aconselha a rendição a um inimigo do qual não poderiam escapar, e isto lhe causa ainda maiores problemas. Ao sair para inspecionar sua propriedade em Anatote, ele foi preso, sob a acusação de ser desertor, espancado e trancafiado numa cela subterrânea. Um apelo ao rei, que estava ansioso por conhecer a palavra de Deus, embora não tivesse a fé e a coragem para colocá-la em prática, resultou em sua transferência para o pátio do palácio. No entanto, ele continuou fortemente vigiado, recebendo uma ração diária de pão enquanto durasse o estoque. A transferência seguinte foi para o poço, ou para a cisterna, cheia de lama, que havia no pátio da guarda, onde Jeremias teria morrido, não fosse Ebed-Meleque interceder por ele junto ao rei. Vamos à leitura dos dois próximos capítulos, capítulos 39 e 40, onde nós temos 4 destaques, 2 no 39 e 2 no 40. Nabucodonosor toma Jerusalém, Nabucodonosor cuida de Jeremias, Jeremias e Gedalias, e Ismael conspira contra Gedalias. Vamos à leitura do primeiro destaque do capítulo 39, Nabucodonosor toma Jerusalém, a partir do versículo 1, onde nós lemos: Jerusalém foi tomada. Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, do 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio: Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram e de noite saíram da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Ramate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou-o com correntes de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele,
e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra, que nada tinham, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. E aí então nós estamos nos aproximando de fato daquele que foi o pior de todos os períodos da história de Judá, pelo menos no Antigo Testamento, pois, de fato, os babilônios vão adentrar na cidade, vão fazer prisioneiros e vão destruir o templo e queimar a cidade. Cenas difíceis para o povo de Deus, cenas que seguramente deixaram marcas e muita tristeza. Mas nós não vamos parar por aqui, vamos ao segundo destaque, onde Nabucodonosor cuida de Jeremias. A partir do versículo 11, onde nós lemos: Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradã, o chefe da guarda: Trate de encontrá-lo, cuide bem dele, e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Assim, Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebusazban, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele, dizendo: Vá e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia, mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Percebam então que no momento certo, com o povo certo, Deus vai determinar que Jeremias seja cuidado pelos próprios opressores ou pelos próprios castigadores dos judeus, dos habitantes de Judá. Deus está sob ou com o controle de tudo e de todos. Mesmo os estrangeiros e os povos pagãos acabam servindo como peças nas mãos de Deus. E não é diferente no caso de Nabucodonosor, que cuida do seu profeta, que cuida de Jeremias. Vamos ao capítulo 40, com o destaque Jeremias e Gedalias. A partir do versículo 1 do capítulo 40, nós lemos o seguinte: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado com correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: O Senhor, seu Deus, pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isto aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua voz. Agora, eis que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas, se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fique aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Mas, visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: Volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e more com ele no meio do povo. Ou, se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhe mantimentos e um presente e os deixou ir. Assim Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa,
e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador da terra, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jezanias, filho do Macatita, e com eles estavam seus soldados, Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Quanto a vocês, colham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite. Ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá, para junto de Gedalias em Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Quantos nomes difíceis temos aqui? Mas os nomes difíceis não importam. O que importa é nós observarmos que Deus continua cuidando do seu profeta, Jeremias. Vamos ao último destaque, com Ismael conspirando contra Gedalias, a partir do versículo 13, onde lemos: Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: você sabia que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que deixar que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo Judá que se reuniu à sua volta seja espalhado e venha a perecer o remanescente de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá: não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Eis a leitura do capítulo 40, dos capítulos 39 e 40, onde nós temos como destaque Jerusalém sendo tomada. A terrível visão de Jeremias se tornou realidade. As advertências de Deus finalmente deram lugar ao juízo. Mas mesmo em meio a isso, Deus não perde de vista os indivíduos. A vida de Ebed-Meleque foi salva, e o rei babilônio teve consideração pela vida do profeta. Assim, Jeremias foi o único que pôde determinar o seu próprio futuro. Mesmo com a oferta de um lugar de honra na corte babilônica, ele preferiu ficar com os pobres que foram deixados para trás na terra de Judá. Eis então o estudo de hoje dos capítulos 37, 38, 39 e 40 do livro de Jeremias. Vamos retomar os ensinamentos de hoje? No capítulo 37, Jeremias assegura ao rei Zedequias e aos moradores da cidade que a retirada dos babilônios é apenas temporária. Os babilônios certamente retornariam e destruiriam a cidade tal como Deus ordenara, por causa do pecado do povo. Jeremias continua a sofrer por fazer a vontade de Deus e falar a verdade. O mundo odeia a Deus e a sua palavra, que se opõe àqueles que proclamam essa verdade. Contudo, Deus não ignora o sofrimento do seu povo perseguido e não negligenciará você.
Continue no caminho de Deus. No capítulo 38, nós vimos que os inimigos de Jeremias conseguem a permissão do rei Zedequias para matarem o profeta por traição, uma vez que ele aconselhou os soldados da cidade a desertarem e previu a derrota deles nas mãos dos caldeus. Em vez de o assassinarem imediatamente, eles confinaram Jeremias em uma cisterna seca, com a esperança de que ele morresse de fome ou de sede. O povo de Deus muitas vezes enfrenta a morte por causa de sua fiel proclamação da palavra de Deus. Ebed-Meleque, um oficial do governo do rei Zedequias, resgata Jeremias com a permissão do rei. A exemplo de Jeremias, o povo de Deus hoje nunca deve perder a esperança e sim confiar no Senhor, especialmente quando as coisas estão mais complicadas. O rei Zedequias combina um encontro particular com Jeremias e descobre que ele pode evitar a captura e salvar a cidade, rendendo-se ao exército babilônico. Zedequias, porém, teme os seus próprios conselheiros. Deus, em misericórdia, oferece conservar a vida de Zedequias e de sua família e poupar a cidade, se tão somente confiarem nele e deixarem as coisas em suas mãos. No capítulo 39, vimos que depois de 1 ano e meio de cerco, Zedequias e seu povo experimentaram as consequências de sua idolatria e incredulidade. No entanto, conforme prometido, Deus resgata um remanescente do povo e posteriormente os fará retornar a Judá. Nabucodonosor libertou Jeremias da custódia e lhe permitiu retornar à sua cidade natal. Antes de ir, Jeremias traz uma boa nova a Ebed-Meleque, que o havia resgatado da cisterna seca. Ele irá sobreviver à queda de Jerusalém por ter confiado no Senhor. Por último, no capítulo 40, Gedalias, governador designado pelos ocupantes babilônicos, ingenuamente ignora as advertências de um plano de assassinato contra ele. Gedalias confia em sua própria sabedoria e força, preparando o palco para sua morte e consequências desastrosas aos sobreviventes de Jerusalém. E assim podemos perceber que nós não podemos confiar em nós mesmos. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro do profeta Jeremias. Fique na paz do Senhor até o nosso próximo vídeo.